Então, aqui a gente vai trabalhar a diversidade cultural da Europa, né? Então, aqui a gente vê o mapa das regiões, né? É legal a gente pensar que essa regionalização também permite a gente fazer algumas abordagens do ponto de vista econômico, né? Então, por exemplo, essa parte verde, na Europa Central Ocidental aqui, é a parte mais rica, onde é que tem os países mais desenvolvidos, né? Essa parte aqui do norte, aqui, você tem países com ótima qualidade de vida, né? Indicadores sociais muito bons, IDH, etc., né? Alguns emergentes aqui da Europa, né? Países que têm crescido um pouco mais nos últimos anos, apesar da crise a partir dos anos 2010 e tal, né? E alguns países do leste europeu que também estão em fase ainda de reestruturação econômica após o fim da Guerra Fria e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? No caso aqui, a gente vai destacar algumas características da cultura, né, ou da diversidade cultural da Europa. Vale lembrar que o continente, por ser pequeno, ele apresenta vários países, né? Então, às vezes, você tem países pequenos, né, de pequena extensão territorial, né? É uma característica. Então, alguns países da Europa caberiam dentro de estados aqui no Brasil, tranquilamente. A população europeia, né, hoje, por volta ali de 700 milhões, 750 milhões de habitantes, ela começa a cair, né? Então a projeção para os próximos anos é de uma redução em torno de 50, 60 milhões de pessoas, né? O reflexo dessa baixa natalidade que a gente tem, né? E aqui a gente pode relacionar também a questão cultural na questão econômica, né? Então, há uma relação que a gente pode fazer também. Uma coisa também importante, né? De onde que vem essa diversidade aí de cultura na Europa, né? Então, isso é reflexo da história da formação da Europa, né? Se a gente voltar lá no tempo da antiguidade, né, os povos bárbaros, godos, visigodos, saxões, bretões, né? Esses caras foram se organizando enquanto nação, né? E aí, qual que é a ideia de nação? Nação é um grupo de pessoas que tem como características, né, em comum entre elas, né, idioma, história, cultura, hábitos gastronômicos, essas coisas. Então, esses grupos, né, por terem se identificado enquanto homogeneidade, digamos assim, com o passar do tempo, eles formaram os diferentes países que tem na Europa, né? Então, você pega isso como referência para entender essa multiplicidade de povos que a gente tem na Europa, né? Aqui a gente tem uma questão importante, né, que a gente pode destacar, né, que a gente tem o cruzamento, né, a mistura de vários povos, né, também é importante lembrar, né, então na própria história aí a invasão de alguns povos, alguns impérios, né, promoveram aí uma certa difusão de cultura, né, me lembro aqui agora do Alexandre o Grande, né, ele, num determinado momento, ele casou, né, com uma mulher de origem étnica, cultural diferente da dele, e incentivou que os generais, né, os altos escalões ali do exército dele, também o fizesse como forma de controlar melhor, de influenciar melhor aquelas regiões que estavam sendo dominadas por ele, né. Então, isso ao longo do tempo aconteceu também, né, e aí a gente tem uma diversidade de etnia muito grande, tá? Às vezes essas etnias, assim, elas são separadas por causa de motivos que parecem tão banais, né? Tem a questão da religião, né? Igual, por exemplo, você pega a religião cristã, dentro da religião cristã você tem o ortodoxo, o protestante, o maronista, né? O católico. Então essa diversidade aí também, às vezes, é por interesses ou motivos que muitas vezes passam pela mitologia, né? A questão mitológica é muito banal, para dizer a verdade, né? A maior parte aqui da Europa é caucasiana, né? Geralmente indivíduo branco, né? E aí dentro do grupo caucasiano você vai ter ali alguns grupos etnolinguísticos, né? Os latinos, né? Por exemplo, Espanha, Portugal, né? São reflexos desse grupo etnolinguístico.
os germânicos, né, os austríacos, né, por exemplo, os alemães, e os eslavos, né, pessoal da Eslováquia, Polônia, né, tem essa característica, né. Então, você tem a diversidade étnica, né, alguns povos latinos ali, como o caso de espanhóis, italianos, franceses, os romenos lá no leste europeu, os germânicos, né, como eu falei, e os eslavos, né. Algumas regiões, né, vamos pegar, por exemplo, aí, a antiga Iugoslávia, que é um assunto que está no livro de vocês, parte do processo de fragmentação do território lá da Iugoslávia tem a ver com essa diversidade étnica que era vista nos últimos tempos, tá? Então, em alguns casos, né, você tem grupos minoritários, né, pequenos grupos de pessoas que ocupam ou vivem dentro de um território, né, que é mandado, que é dominado por outras etnias, né, ou por outros grupos étnicos. E aí o que acontece aí? Um reflexo dessa questão étnico-cultural na Europa é a formação de movimentos nacionalistas. Então, você tem a Catalunha querendo formar um país independente, você tem a região basca na Espanha, você tem movimentos nacionalistas no leste europeu, como, por exemplo, na região do Cáucaso, né, Ossétia do Norte. Você tem, por exemplo, na região ali da antiga Iugoslávia, né, o próprio Kosovo, que foi um país formado recentemente, que foi resultado desse movimento, dessa necessidade de formar uma nação que seja reconhecida, que seja identificada, que tenha valores, que tenham normas estabelecidas de acordo com aquela realidade daquele grupo social ali especial, né? Então, no caso, aí a gente pode destacar também como desdobramento dessa diversidade alguns movimentos nacionalistas, né? E aí a ideia desses movimentos é convergir para a obtenção de um território, e esse território ser formado por Estado-nação, né, pelo Estado, a nação e o território, e aí você forma o que a gente chama de Estado-nação, um país reconhecido perante a comunidade internacional, né. Então, você tem alguns exemplos de movimentos, né, como é o caso da Irlanda, que tem a ver com a questão religiosa, né. Então, a Irlanda do Norte, a população, a maioria é católica, e o pessoal da Irlanda, Inglaterra, né, Escócia, País de Gales, são protestantes. Então, durante um bom tempo, principalmente no século XX, você tinha guerras, tinha conflito entre esses grupos, né? Então, a Irlanda do Norte queria ter independência total do país, né? Não ficar vinculada ao Reino Unido, né? Propriamente dito. A questão do País Basco, né? Que é uma região no norte da Espanha, ali na fronteira com a França, né? Então, aqui eles alegam, por exemplo, a questão da diferença étnica, cultural, econômica. Então, eles alegam que eles produzem muito para a economia da Espanha, então o governo pega dinheiro dali e manda para as regiões mais pobres e tal. E o ETA, né, que é um grupo que defendeu aqui a separação do País Basco, né, durante um tempo, promovia ataques terroristas dentro da Espanha, né, como forma de fazer pressão política, né. No caso aqui do País Basco, o ETA, né, aí eles chegaram a um acordo ali, se não me engano, no início dos anos 2000, por exemplo, com o governo, e pararam de promover ações terroristas. E aqui, ó, a gente tinha o IRA, né, o Exército de Libertação da Irlanda do Norte, né, e, inclusive tem filmes que retratam isso, né. Uma coisa curiosa em relação a esse conflito aqui na Irlanda do Norte é que hoje você tem painéis desenhados em algumas cidades na Irlanda do Norte, né, que faziam valer a questão da luta contra o Reino Unido, e hoje essas áreas são visitadas, né? Tem também áreas que eram usadas para guardar armas, essas coisas e tal, né? Promover ações militares, e também são chamados, o que a gente chama de dark turismo, né? Um nicho de turismo que cresce nos últimos anos aí também, né? E também é comum ter na Europa, né, os movimentos xenófobos, né, que são aqueles grupos de pessoas que
que não respeitam a diversidade, né? E aí a gente pode também lembrar da pergunta anterior, da questão do fascismo, né? Que alguns países com orientação de extrema direita, fascista, tem criado, né, políticas ultranacionalistas que impedem, que promovem ações anti-globalização e anti-ingresso, a inclusão de imigrantes. Então, a gente tem isso. Esses movimentos xenófobos, eles têm ficado mais intensos por causa da questão da economia. Então, alguns países começam a passar por crises econômicas, né? A gente falou do contexto econômico hoje, no caso dos PIGs, por exemplo, na Europa, né? Os países que tiveram crise econômica, então aumenta o desemprego, então você tem de um lado o desemprego, economia em queda, imigrante chegando para disputar emprego com o europeu nativo, então isso gera ali uma certa inflexão aos imigrantes, e aí podem gerar movimentos, né, muito agressivos em alguns casos, né, contra os imigrantes, aí a gente destaca a xenofobia, né. Então você tem aí ainda grupos racistas e tal que colocam isso aí, né. A questão da diversidade linguística também é importante. Então, por exemplo, na Espanha tem lugar que geografia é escrito com X, na região de Salamanca, por exemplo, né. Na Alemanha, você vai ter regiões que se fala francês, você vai ter regiões que falam palmeirão, um dialeto, né? A Suíça, que tem 4 idiomas oficiais, então você tem essa diversidade aí de cultura, de línguas também, né? E aí você tem aqui algumas línguas predominantes, né? As românicas, né? Derivam do latim, que é o nosso caso, né? As germânicas, né? Que muitas delas têm a ver com a influência da Escandinávia, né? E as eslavas, né? Além do cirílico, né? Que é, por exemplo, o caso da Rússia, né? Rússia, aquelas nações influenciadas pela Rússia, né? Por exemplo, coisa que eu lembrei aqui da Rússia em relação à questão do idioma, né? Rui, né? Rui lembra um palavrão na Rússia, né? Então, o goleiro de Portugal na época da Copa do Mundo, né, que chama Rui Patrício, né, ele teve que colocar na camisa lá, ó, apareceu o nome dele diferente, porque Rui lembrava um palavrão lá, eu não lembro qual, mas eu lembro de um comentário sobre isso. Então, você tem a ver com o idioma cirílico, que é o da Rússia, né. Aqui você tem alguns bom dias, né, em línguas românicas, germânicas, eslavas, né. Então, você tem essa diversidade de idiomas aqui, e às vezes dialetos também, né. Então, é muito curioso esse aqui, né. O do polaco, por exemplo. Aqui a gente vê que são bem parecidos, né? Às vezes uma consoante ou a mais ou a menos que muda a questão. Então, a questão religiosa também é um peso preponderante, né? E a questão histórica, a colonização também vai influenciar nessa questão da diversidade cultural, né? E aí, isso vai ter reflexo na arquitetura, na filosofia, na literatura, por exemplo, né? Uma coisa muito interessante que eu estava vendo há uns tempos atrás aqui, e depois vocês podem procurar também para assistir, é o seguinte, que durante um tempo, o conhecimento científico na Europa, ele ficou muito limitado, né? Quando a gente volta lá no tempo da Idade Média, né? Séculos das Trevas e tal, né? Por outro lado, outros povos, como os árabes, como os indianos, né? Por mais que eles tivessem uma orientação religiosa, eles ainda mantiveram incentivo na busca de conhecimento, né? Então, promoveram aí a filosofia, a matemática, as ciências biológicas, né? Questão, digamos assim. E aí teve um tempo que, por exemplo, na Espanha, você tinha centros de estudos ligados à população árabe, e depois, de um determinado momento, os árabes são expulsos, né? E aí, o que acontece com a Europa? A Europa começa a traduzir esses documentos. Então, documentos, pesquisas, né? Descobertas científicas que antes já tinham sido feitas pelos árabes, pelos indianos, né?
Então, você sabe que na história da Europa, né, os mouros invadem ali a região da Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, né, então em Cádiz, se eu não me engano, você tinha lá uma universidade, tipo uma universidade, né, com árabes, né, então esses caras são expulsos, né, e ao mesmo tempo você tem ali, em alguns casos, né, a preservação desses documentos na Europa. E aí o que o europeu começa a fazer? Ele começa a traduzir aquilo, publicar aquilo, e aí várias descobertas científicas são creditadas aos europeus, mas na verdade a base, né, até mesmo a descoberta já tinha sido feita por árabes, por indianos, né? Então, por exemplo, você tem as cruzadas, né, que é quando os caras vão lá para a região do Oriente Médio, Jerusalém e tal, quando os europeus chegam lá, eles queimam muito documento, queimam muitos papiros, né, aqueles documentos escritos, e façam que se perca o conhecimento, né? Então, a gente tem um ônus desse processo, né? Então, a questão cultural também, ela passa por essa abordagem também, que é importante a gente lembrar, né? Aí você tem algumas curiosidades, né? Algumas questões culturais, por exemplo, a questão do kilt aqui na Escócia, a tourada, né, que antes matava o touro, hoje não se pode matar mais o touro, né, cerveja aqui na Alemanha. Você tem a questão da culinária, né, para fechar aqui na hora do almoço, né, então você tem ainda diferentes tipos de pratos, né, lembrando que alguns pratos são muito ligados à questão da colonização, por exemplo, da expansão marítima, né, o macarrão não é uma descoberta da Itália, né, mas ela foi acreditada ao italiano, né? O macarrão veio da Ásia, né? Então, são alguns aspectos curiosos aí que a gente tem também, né? E aí a questão da gastronomia, né? Da arte, da literatura, da música, também tem a ver com isso aí, né? Por exemplo, músicas em Portugal, como o fado, né? Foi influenciado por árabes, né? Algumas características que a gente pode pensar também em relação a isso. Então, aqui a gente tem esse primeiro ponto aqui cultural, né, da diversidade